Se tiver ok, você fala, tá, Letícia? Vou te enviar um link de internet, né? Vai copiar o link. Vai enviar para as pessoas que você quiser. Ao vivo. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Diala. Boa tarde, Gessé, Letícia. Queria agradecer a presença aqui de vocês, aceitarem esse convite para estar discutindo um tema que está tão hoje, né, na linha de frente da educação no nosso país e no mundo, né, que é a formação dos profissionais de educação, a formação do professor em tempos de ensino à distância e ensino remoto, né? Mas primeiro eu queria, antes de cumprimentar vocês, cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente também no Facebook e dizer que a Liga está muito feliz de receber vocês nesse debate. A Liga, né, é um grupo de ativistas sociais que se uniram para apresentar uma proposta para o Rio de Janeiro. A gente acredita que juntos nós podemos construir uma cidade diferente, né? Então, a Liga é um coletivo que vai apresentar uma candidatura à Câmara dos Vereadores, mas que vai ser de forma coletiva, né? Uma candidatura que acredita que a coletividade é o mais importante. E para ter coletividade de verdade, gente, nós precisamos ter diversidade de pensamento. E aí nós estamos trazendo uma série de debates, né, para escutar especialistas, escutar as pessoas que têm algo a falar relevante sobre aquele tema. Hoje pela manhã nós fizemos um debate muito bacana, que foi sobre maternidade, né, a apropriação dos espaços públicos por crianças, né, pelas mães, a questão o olhar político de maternidade, porque a gente sabe muito bem que a gente vive uma sociedade machista, patriarcal, né, e que muitas das vezes as mães ela é cobrada, né, por conta desse olhar, que não é um olhar delas, mas que é um olhar construído. E assim também, com relação à questão dos profissionais de educação, que a gente sabe muito bem que estão passando por um momento de muita dificuldade e de reinvenção, né? Toda a educação, assim como todo o país, assim como o mundo todo, está passando por diversas mudanças. A gente queria escutar um pouquinho vocês aqui sobre essas mudanças e sobre também as coisas legais que vocês estão fazendo, né? Então, a gente convidou aqui um time de especialistas que eu sei assim, que tem muito a acrescentar, né, ao nosso debate. Professora Cíntia Barreto, professora Diala, professor Gessé, né? Está entrando agora aqui também o Roberto Anderson, que é um dos integrantes da Liga, que é professor também da Universidade, né, da PUC-Rio, arquiteto, urbanista e professor da PUC-Rio. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. Pedro, pessoal, eu só queria pedir a vocês que quem não estivesse falando para poder fechar o microfone, para não dar ruído, né, no som para quem está assistindo do Facebook, tá bom? Obrigada, gente. Tá ótimo, Letícia. Bom, então, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para a Cíntia. Roberta, a gente combinou de fazer uma apresentação, aí depois a gente vai trocando, tá? Vou passar a palavra para a Cíntia para fazer, né, dar suas boas-vindas e falar um pouquinho também, contar um pouquinho da sua história. Olá, gente, boa tarde. Com alegria que eu estou aqui, aceitei o convite do Pedro para estar com vocês aqui, falando sobre educação, né, nesses tempos tão difíceis. Pedro, você quer que eu me apresente? Fale o quê? Ih, você está sem som. Desculpa, vou tirar meu aqui. Falar um pouquinho, Cíntia, de você e falar um pouquinho assim, do seu trabalho, né, fazer uma iniciação sobre a sua trajetória. Da pós, né? Então, eu sou professora do Estado também, acho que cabe falar aqui, né? O pé no chão, ali no chão da escola. Sou professora do Estado no André Monroy, sempre fui no André Monroy, há 18 anos e pouco, né? Em fevereiro do ano que vem faço 19, para ser mais específica. E, assim, trabalhei em vários lugares, né? Em várias frentes, várias séries. Eu acho que eu chego hoje a um momento assim, com bastante experiência em vários setores, né? Desde o ensino fundamental até o superior. E tem essa pós em literatura infantil e juvenil há 10 anos, né? Este ano completam, né, 10 anos de pós, começou em 2010 na Unigran Rio, né? Na Universidade do Grande Rio. Muito, assim, eu comecei lá em 2006, né? Então, 2010, 4 anos depois que eu apresentei o projeto de pós
depois também de ter feito em 2008 o primeiro encontro, né, de literatura infantil e juvenil lá, e que virou um encontro anual, sempre levando escritores, de incentivo à leitura mesmo, né? E dando aula no curso de pedagogia, sobretudo, dei aula em vários cursos, comunicação, enfim, letras, vários cursos, mas o trabalho de promoção de leitura veio muito dessa experiência da pedagogia, né, da disciplina Literatura Infantil e Juvenil. Então, achei que era pouco trabalhar só um semestre com isso, né? E resolvi realmente ampliar para a gente ter aí mais um ano. Primeiro começou com 360 horas e hoje eu estou com uma pós de 518 horas, né? Porque eu sinto sempre essa necessidade de ampliar. E essa disciplina está faltando, vamos colocar esta. Então, este ano, que são os 10 anos, eu falei assim, tem que colocar disciplinas ligadas às tecnologias, né? Porque a gente precisa estar também atento ao nosso tempo, né? Então, sem tirar outras disciplinas que são fundamentais, como a própria literatura infantil e juvenil, teoria literária, literaturas afro-brasileiras ou africanas e literaturas indígenas já faziam parte do primeiro projeto. Isso deixar bem claro, né? Sempre tive essa preocupação da gente trabalhar com as leis 10.639, né, de 2003 e a 11.645 de 2008. Mas ainda queria mais, eu acho que eu sou assim, né? Eu pensei, não, este ano, e eu nem sabia da pandemia, tá, gente? Deixa bem claro, né? Eu não sabia de nada, né? Tô como vocês. Mas eu já estava pensando que a gente tinha que se preparar para e-books, para trabalhos como podcasts, para trabalhar com vídeos, enfim, tudo ligado à mídia, né? A literatura e outras linguagens já fazia parte do projeto. Então, eu só ampliei essas linguagens e estou muito feliz, porque o resultado disso está sendo muito interessante, né? Para a gente ampliar, para conhecer pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, isso eu não estava esperando mesmo, e foi uma grata surpresa que vai ficar realmente para daqui para frente, né? Para os outros anos. Acho que é por aí. Tem muita coisa para falar, depois a gente fala. Quero ouvir os colegas maravilhosos. Obrigado, Cíntia. Passar agora, então, para a Diala, então, se apresentar. Professora Diala. Que a gente tem que ir mexendo aqui, né? Tem que... Bota no mudo, tira do mudo. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Pedro, pelo convite para participar desse debate aqui com essas pessoas tão bacanas, né, com tanta experiência na educação. Falando um pouquinho da minha experiência profissional, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro há 35 anos. Atuo basicamente no ensino fundamental 1, mas já desde 2001 que eu venho atuando em coordenadorias regionais de educação. Atuei primeiro na gerência de educação da 9ª CRE e desde 2010 que eu atuo na gerência de educação da 8ª CRE, que corresponde aos bairros de Bangu, Realengo, Santíssimo, Deodoro, e há 2 anos que eu assumi como gerente de educação, né? Estou à frente da gerência, com uma equipe que trata basicamente da educação nas 187 unidades escolares que compõem a 8ª Coordenadoria Regional de Educação. E a gente atua da educação infantil ao PEJA, passando pelos projetos de correção de fluxo, que são uma característica da rede nesse momento, né? E, como a todos nós, a pandemia pegou de surpresa essa necessidade de estarmos isolados fisicamente, mas que a internet nos aproximou muito, não é? Acredito que, se não fosse, talvez, a internet não teria conhecido Pedro e não estaria hoje aqui conhecendo vocês. Na verdade, as redes sociais acabaram rompendo muitas barreiras que, por vezes, as questões presenciais nos impunham. E uma das características da gerência de educação é a formação de professores. Com o afastamento, nós precisamos reinventar esta formação, que antes eram através de reuniões presenciais, fóruns com temas escolhidos pelos professores, pelos coordenadores pedagógicos,
pelos gestores escolares, e passamos a, então, atuar remotamente com esses profissionais. Na 8ª coordenadoria, nós estamos usando muito as lives, com temas que sejam de interesse dos professores, porque nesse momento a gente sentiu a necessidade de estar muito mais próximos do que já vínhamos antes e de subsidiar esses professores com algumas práticas, porque o currículo também não estava adaptado a esse momento, não é? Precisávamos, então, reinventar uma forma de continuar mantendo o vínculo com o aluno, de que o aluno não se afastasse do processo de ensino-aprendizagem totalmente. É claro, a gente sabe que o 100% a gente não está conseguindo nesse momento, mas a gente continua buscando mais formas de estar presente junto a esses alunos, e nós temos várias lives. Foi a forma que nós encontramos, não é? De estar mais próximo de alunos, professores, responsáveis, gestores. Nessas lives trazemos vários temas ligados à educação infantil, ligados à educação especial, ao PEJA, trabalhamos também questões socioemocionais, trabalhamos música, porque temos alguns projetos de música na Rede Municipal de Ensino, e a gente procurou estar trazendo, então, essas novas formas de trabalho para estar próximo aos professores, para incentivá-los, para desmistificar o medo das tecnologias digitais, para que eles pudessem ver que não é um bicho-papão, que a gente consegue se aproximar, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas um ajudando ao outro. Uma grande ajuda também tem sido os aplicativos de mensagem, onde formamos vários grupos para trocas de informações, trocas de experiência. O professor faz um tutorial e compartilha com o outro, e tem sido uma troca bem bacana, tem sido legal, a gente tem conseguido vencer algumas barreiras, começamos miudinhos, estamos crescendo, e vamos ver até onde isso vai nos levar, não é? Aliás, Jala, você lembrou muito bem, né, que a gente, assim, tudo na vida, né, você vai ter lados diferentes, né, e talvez se não fosse esse momento, a gente não estaria aqui hoje conversando, assim como o Gessé também, que a gente se conheceu e começou a admirar o trabalho, né, pelo uso das redes, que hoje é uma forma, né, que as pessoas têm de se relacionarem também. E já aproveitando o embalo, passar para o Gessé aqui também, fazer essa apresentação. Vai lá, meu amigo. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal aí que está no Facebook. Meu nome é Gessé Castilho, sou professor de língua portuguesa e literatura. Também tenho um interesse especial em literatura brasileira, em pesquisar sobre as tecnologias aí aplicadas à educação, direitos humanos, tenho alguns interesses, né? Somos pesquisadores, né? Estamos o tempo inteiro tentando nos aprimorar, né? E nesse período de pandemia, né, que praticamente a gente foi forçado aí para a educação à distância, né? Quem não tinha experiência anterior, a gente busca outras possibilidades, né? Dentro dessa educação, entende aquele ambiente virtual, né? E vai aplicando as tecnologias também, algumas que a gente já aplicava dentro de sala de aula, né? E a gente passa a aplicar no ambiente virtual. E espero poder abordar alguns temas aqui também, como inteligência emocional, que eu acho crucial, que a gente precisa conversar também, nesse ambiente virtual, né, da EAD. Enfim, é isso. Obrigado, Gessé. Roberto, quer dar uma palavrinha também? Trazer um pouco da experiência do ensino à distância na PUC, como é que foi? Então, gente, boa tarde a todos. Não sei se vocês estão... Porque aqui está um vento, uma ventania incrível, talvez esteja aparecendo no som aqui. Eu sou arquiteto, né? Arquiteto e urbanista, e sou professor da PUC. E agora, nessa pandemia, eu sou professor na arquitetura, a PUC foi muito rápida em reagir. Nós ficamos desde que paramos, talvez tenhamos passado 2 semanas apenas sem dar aula. Em seguida, a PUC já tinha um trabalho de ensino à distância, já tinha algumas cadeiras de pós-graduação de ensino à distância, então eles usaram a plataforma para treinamento dos professores. Houve um treinamento para aprender a usar o Zoom e usar a plataforma da PUC
para agendamento e colocação de material, etc. E na terceira semana a gente já retomou. E aí nós achávamos que seria um desafio muito grande, porque você imagina, eu dou aula em 2 cadeiras. Dou aula uma que é mais teórica, mas também tem projeto, que é urbanismo, e uma outra que é projetos de revitalização. Então, a gente é um ateliê com vários professores que nós orientamos os trabalhos dos alunos. Você imagina orientar um projeto à distância, era uma coisa que a gente acreditava que seria quase impossível. Mas a prática mostrou que não, que foi possível. Usando o Zoom, a gente aprendeu a trabalhar, não sei se vocês conhecem o Annotate, que tem aqui no Zoom. Você pode riscar, pode fazer anotações, etc. e tal. E os projetos, a gente agora está nas últimas semanas de aula, os projetos surpreendentemente ficaram bons, muito bons. Então foi uma experiência interessante que, inclusive, vai ser continuada no segundo semestre, porque a PUC está prevendo dividir as turmas, metade vai ser sempre alternado nos primeiros momentos, nos primeiros meses, metade será presencial, metade em casa e depois troca. Acho que vai ser uma coisa assim, então vai manter o sistema. Mas a gente estava falando, vocês estavam falando da questão da possibilidade que a internet nos aproxima, e realmente, na verdade, os aplicativos de relacionamento já sabiam disso há muito tempo, né? As pessoas se paqueram pessoas do outro lado da cidade, às vezes até de cidades vizinhas, e a gente não estava usando isso, né? Esse mecanismo de aproximação. Então, essa eu acho que é uma discussão interessante. Será que, passada a pandemia, vamos manter essa possibilidade de trocas, assim, de contatos, de debates online? Porque, por exemplo, na Liga nós temos feito debates noturnos que aparecem pessoas de pontos que jamais poderiam vir, né? Porque não tem ônibus para voltar. Então, com isso, a gente tem feito encontros muito ricos. Então, a gente está vendo que a internet traz possibilidades interessantes. E é isso. Aí quero mais ouvir como é que vocês estão trabalhando, porque acho que o desafio com adolescentes e crianças deve ser bem maior do que o desafio com alunos de faculdade, né? É isso. Gente, eu queria trazer, assim, eu vou, de vez em quando, antes de passar para vocês de novo, de vez em quando eu vou trazer algumas respostas, tá? Algumas indagações do Facebook também para vocês comentarem. E Gessé já está cheio de fãs aqui, o pessoal falando de Gessé muito bem nas colocações, o pessoal já vai colocando aqui. A 8ª CRIA também representada, o pessoal falou da Diala, da pós também, o Cíntia, da pós em literatura infanto-juvenil. Mas deixa eu ver aqui, a Ruth Nóbrega fez uma afirmação aqui, né, que ela fala assim: a sala de aula virtual é o nosso novo laboratório, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Vocês acham que a sala em cima das experiências, claro, de cada um, né? Por exemplo, a professora Cíntia, eu falava com ela, às vezes de madrugada estava se preparando para gravar o vídeo para a rede estadual, porque tem um projeto, né? A Diala está botando o momento em lives com os outros professores da 8ª CRE, o Gessé também, discutindo muito, com vários debates. E eu queria que vocês comentassem um pouco essa afirmação, porque ela parece simples, mas ela reflete muito o que será o futuro da nossa educação, né? O que vocês acham disso? Oi, é para eu falar ou é de aula? Alô? Pode ser, vai lá. Estão me ouvindo? Pode ir lá, professora Cíntia. Sim, pode ir. Eu acho até melhor a Diala falar agora da questão das crianças, né? Diverte, então. Que o Roberto falou. Pode falar, Diala, depois eu falo. Bom, realmente, a questão
infantil é muito complicada. A educação infantil, por exemplo, que requer o contato, né? A característica do ensino infantil é o compartilhamento de material, é o contato entre as crianças, a rodinha onde a gente senta para falar de vários assuntos que são do interesse e que serão depois desdobrados nas ações da sala de aula. Então, a educação infantil é uma fragilidade que a gente tem na questão do ensino remoto, não é? Porém, nós estamos vivendo uma experiência bastante bacana com relação à educação infantil. Temos escolas com 90% de contato com os seus alunos, conseguindo atingir 90% dos seus alunos. Também temos aquelas que só atingem 6%. Não é? Cada uma com a sua realidade. Mas o que a gente vem buscando nesse momento, junto aos profissionais de educação infantil, não só os professores, mas todos que atuam junto a essas crianças, é a manutenção desse vínculo com a escola. Saber que a escola continua lá. Saber que a professora ainda faz o contato com eles, que a direção da escola também está em contato com eles, propõe algumas atividades. A gente sabe que nem todos os alunos, até por serem áreas bastante carentes da cidade, nós sabemos que nem todos os alunos têm a possibilidade do acesso à internet. Alguns têm o aplicativo de mensagem, mas não conseguem baixar um vídeo, de repente, não é? Por conta da questão dos dados do telefone, mas, mesmo através de aplicativos de mensagem, os professores vêm fazendo contato, vêm propondo algumas atividades lúdicas, uma contação de histórias, eles têm feito muito, e ali eles falam, vocês se lembram quando a gente estava juntinho lá na sala, que nós sentávamos e ouvíamos tais histórias? E eles repetem essas histórias, e dali vão buscando algumas atividades simples, que não só o responsável, mas às vezes o irmão mais velho que está ali tomando conta, porque a gente sabe que o responsável, às vezes, embora estejamos num momento de isolamento, mas o responsável que trabalha informalmente precisa sair de casa, muitas vezes, não é? Sabemos que essa é a realidade da nossa sociedade, mas o irmão mais velho consegue interagir através de atividades simples, de um arremesso de uma bola, de uma brincadeira que pode ser feita ali com a intencionalidade do movimento da educação infantil. A questão do jovem também é um pouco menos complicada, porque eles têm mais autonomia, mas a internet, o acesso à internet, por vezes, dificulta, não é? Mas a gente tem feito várias pesquisas junto aos professores, quinzenalmente a gente está com esses professores e eles nos respondem desse acesso, porque temos o material complementar e os professores gravam videoaulas, a Oitava CRE vem mantendo um canal de YouTube e um site no Google Sites, onde a gente posta as aulas, a gente tem a curadoria dos vídeos, né, das aulas, e postamos lá aulas de todos os professores que se interessam em fazê-las. Postamos e é de acesso comum, todos acessam, todos compartilham com seus alunos, os alunos têm acesso também. Então, a gente vem buscando a manutenção desse vínculo, assim como a educação de jovens e adultos também, que é uma fragilidade, porque pela característica do público, não é? Nós já temos na educação de jovens e adultos uma evasão escolar grande, um alto índice de evasão, mesmo no presencial, e agora resgatar esse aluno, nós lançamos a hashtag Somos Todos PEJA, e aí buscamos muito trabalhar as habilidades socioemocionais com esse aluno, de empatia, de autoconhecimento, e para trazê-los para junto de nós. Não estamos tão preocupados com a questão do currículo, não é? É claro que temos fornecido atividades curriculares, sim, com certeza, porém, buscamos muito mais estar em contato com esse aluno e passando para eles também algo curricular, claro, a gente não pode esquecer disso, somos professores e a escola está agora de maneira remota, mas continua sendo a escola. Porém, trazer esse aluno para nós, trazer esse professor para esse convívio, para esse contato, até para que ele se coloque suas angústias, porque está sendo um momento difícil para todo mundo. Isso tem sido muito importante. O Pedro citou as lives, que o Pedro é apaixonado pelas nossas lives, pelo que eu percebo. Então, a gente vem, através dela, também buscando. A gente tem um projeto que já acontecia presencialmente, que é o Rima, Arte, Poesia,
e a gente colocou isso virtualmente nas lives. Ontem foi uma delícia, que ontem maravilhoso, os professores, alunos, responsáveis participando, caracterizados de festa junina. Vocês têm que ver, podem acessar a nossa hashtag #8avacre, que vocês vão poder comprovar o que eu estou falando. Declamando, são poesias autorais ou letras de música que eles resolvem declamar, professores e alunos dançando, muito bacana. Então, a gente vem buscando tudo isso para, aliado a isso, continuar trabalhando as questões do currículo. Não é? Sem trazê-los para junto de nós, não tem como continuar trabalhando o currículo com eles. Gessé, esse é o novo normal? Pois é, rapaz. Olha, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre procurei utilizar metodologias ativas em aula, né, junto também com o ensino expositivo, né, com o ensino dedutivo também, né, que vai do conteúdo para os exemplos, para os exercícios, né, mas sempre tentei também trazer a metodologia ativa para dentro de sala para que os alunos se tornem protagonistas, né, toda aquela coisa. No ensino, não sei, até uma pergunta que eu faço para os debatedores também, no ensino à distância, a dificuldade que eu tenho, trabalho no segmento privado, né? Então, grande parte dos alunos tem acesso a esses recursos tecnológicos, né? Grande parte ao computador, à conexão à internet. Mas uma dificuldade, eu trabalho com uma plataforma que é bem bacana, mas há uma certa dificuldade em medir o engajamento, né, desses alunos nas atividades. Né? Nas atividades também, esse é um dos problemas, né? Medir o engajamento. Existem plataformas que você consegue ver quem visualizou, quem fez o exercício, esse tipo de coisa. Agora, uma dificuldade que eu acho que eu sempre bato nessa tecla, que vai além, inclusive, da EAD, eu acho que na EAD é mais difícil ainda trabalhar isso, e é uma questão que eu coloco para vocês, o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Como é que você faz isso? Como é que você, por exemplo, desenvolve a empatia, o autoconhecimento, essas habilidades socioemocionais, né? Que a gente chama também, o pessoal da RH chama de soft skills, né? Tem hard skills e soft skills, né? Que tem aquela coisa das habilidades cognitivas, né, que simplesmente é aquela teoria, né, resolver os problemas, e trazer isso para as competências emocionais, tentar também juntar as duas coisas. Eu acho que é bastante difícil fazer isso, é um desafio, né? Estamos aprendendo, procurando aprender, medir esse engajamento dos alunos e também pensar em atividades que não sejam simplesmente relacionadas a essas habilidades cognitivas, né? Como é que você vai trabalhar, por exemplo, a cooperação à distância? Né? Como é que você vai trabalhar a colaboração à distância? Como é que vai trabalhar a empatia à distância? Então, acho que são desafios que já se tinha na época do ensino presencial, né? Como fazer isso? E como fazer isso, então, à distância? Claro que a gente tem que pensar que são várias realidades que a gente tem aí, né? A gente tem a realidade de pessoas que não têm acesso à internet, mal têm acesso ao computador. Algumas têm a questão do pacote de dados, porque às vezes o pacote de dados é muito curto, aquele aluno não consegue assistir aquele vídeo, aquela aula. Então, a gente tem diversas realidades. No meu lugar de fala, do ensino privado, né, com essa questão dos recursos tecnológicos, esses são casos mais pontuais. Mas, mesmo assim, eu sinto uma certa dificuldade de medir esse engajamento e também tem a questão, claro, que eu acho que não substitui a presencial, eu sou meio... eu acho que o ensino híbrido é muito bacana, principalmente para o ensino de base, eu acho muito bacana o ensino híbrido, mas a questão presencial é essencial. Como medir isso, né? Por enquanto, a gente não tem recursos tecnológicos, pode ser que a gente tenha, mas como medir maior esse engajamento, como sentir o aluno, né? Como desenvolver no aluno, o Gardner falava das inteligências múltiplas, né? Como desenvolver no aluno a inteligência intrapessoal e interpessoal à distância. É claro que a gente tem as redes sociais, sim, os alunos já estavam nas redes sociais, mas é um outro tipo de interação, né? Então, essa é uma questão que eu coloco para vocês. Eu também estou procurando fazer da melhor forma possível, mas para mim ainda é uma questão nebulosa.
É muito bom escutar isso que você falou, principalmente com relação à questão da inteligência emocional e do contato também, né? Das relações, da troca presencial também, que é muito importante, né? A Cíntia deu um pico de luz, mas ela conseguiu voltar aqui a tempo, né? Foi rápida aí, conseguiu voltar. E eu queria, né, justamente nesse gancho que vocês falaram, da inteligência emocional, das trocas, eu queria que a Cíntia falasse um pouquinho da experiência dela no curso de pós-graduação em literatura infanto-juvenil. E eu tenho, assim, propriedade um pouco para falar do trabalho dela, porque sou professor do curso dela, né? Apesar dessa experiência estar nascendo agora nesse ano, eu ainda não fui para a sala de aula, né? Nem para o Zoom aqui. Eu ia falar para a sala de aula, mas depois eu fiquei pensando, a sala de aula é a minha sala de casa, enfim, ainda não sabia como interagir com isso. Mas a Cíntia tem um relacionamento muito forte, tanto com o seu grupo de professores, quanto com os alunos também. Acho que com os alunos até mais. Tanto é que alguns deles viraram professores de outros cursos de pós-graduação que ela está abrindo, que é a pós-graduação étnico-racial, né, Cíntia? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como você, né, que tem uma relação muito próxima dos seus alunos, dos professores, está conseguindo manter esse processo no ensino à distância, sem esse contato, sem esse relacionamento, visto que isso está muito presente na fala, né, tanto da Diala quanto do Gessé. Gente, desculpe que eu caí aqui, vocês estão me ouvindo? Se eu cair de novo, eu moro na floresta, tá? Na Floresta da Tijuca, no Itanhangá, né? Aqui, enfim. Então, chove, tem pico de luz, tá? Se eu desaparecer, eu prometo voltar um dia. Então, assim, o que o Pedro está falando é verdade. A gente está... eu não peguei muito a fala do Gessé, mas peguei o finalzinho. E depois eu quero até trocar com vocês, tá? Diálogo, todo mundo aqui em off, em outro momento, para a gente continuar trocando experiências, que eu acho que a gente está realmente no momento de aprendizagem. Se alguém perguntar, que tempo é este? Eu estou aproveitando para aprender. E não só para ensinar, né? Acho que durante muitos anos a gente ficou mais ensinando, aprendendo também, mas, nossa, eu nunca aprendi tanto, tão rápido e em tão pouco tempo, né? Não tinha lá na Cândido alguém que me desse esse suporte naquele primeiro momento. Quando eu falei com o meu diretor, ele falou, você é a coordenadora empreendedora, né? Você que tem que criar a plataforma que você quiser, do jeito que você quiser. Me deu liberdade total. Mas é óbvio que essa liberdade total assusta um pouco, por um lado, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa, não sou nem ativa, até falei metodologias ativas, vou trocar com os colegas, eu acho que a minha metodologia é hiperativa, entendeu? Já não é nem mais ativa. Então, eu saí criando todos os espaços que vocês possam imaginar para a gente interagir. E foi muito legal. Está sendo, né? Eu aqui, se eu desligar aqui, tem 1000 pessoas... 1000 não, brincadeira, eu sou hiperbólica, tá? Mas tem várias pessoas já querendo fazer matrículas, né, para a turma 4. Eu abri a turma 2. A turma 2 da pós é uma turma que teve todo o percurso presencial, que é o caso da escola. Então, é mais complicado, né, sair do presencial, todo mundo se abraça, né, e aprende ali junto, vai almoçar junto ali no centro. Tem toda uma carga emocional, como ele falou, que está em jogo ali, né? Mas eles estão indo bem, de um modo geral, né? Vamos dizer assim que 90% da turma está já se apropriando desse espaço online e criando ali formas de interagir e de seguir em frente. A turma 3 é uma turma que ela era para ser presencial, uma parte, poucas pessoas não quiseram ir para o online, mas, em compensação, vieram outras que a gente não estava esperando e que foram maravilhosas. E elas falaram o contrário. Cíntia, que bom que você abriu essa possibilidade online. Porque eu queria fazer essa pós há muito tempo, mas eu moro em São Paulo. Eu moro na Bahia. Eu tenho alunos da Bahia, de São Paulo, do Sul, muitos alunos maravilhosos do Sul, né, de várias cidades do Sul. Tenho alunos que estão morando em Portugal, outros estão morando na Alemanha, né? Então, ampliou, assim, absurdamente o contato, e isso transformou a pós, que era
urbana, né, no sentido de Rio de Janeiro e Estado do Rio, no máximo, numa pós internacional, diria já, né? Então, isso foi muito bacana, isso está sendo muito legal, é uma experiência que eu estou aprendendo ainda, e tudo que eu aprendo e vejo com os colegas também que já deram aula, né? E fizeram interações interessantes, eu falo, isso aqui, vamos colocar para todo mundo, porque isso foi muito legal. O Zap da turma, ele é um Zap muito bacana de sociabilização, mas ele não é ainda um espaço, vamos botar assim, total de aprendizagem, mas acontecem várias aprendizagens ali. Para não misturar com ações que são da coordenação para os alunos, eu passo situações, informações pela lista de transmissão. Então, conforme as situações vão aparecendo, eu vou criando uma solução para os problemas. Eu acho que aí tem a ver com as metodologias ativas, né? Eu estou me sentindo também aquela coordenadora que estou não só passando para eles, mas também estou me inserindo nisso aí. Ou seja, o que é a questão das competências, né? Nada mais do que a sua capacidade de resolver problemas sem eles terem acontecido ou no momento que eles acontecem. Eu estudei isso tudo há muitos anos já na Unigran Rio, porque em 2010 também, eles criaram primeiro, lá em Caxias, eles criaram a EAD. E eu fui uma das primeiras coordenadoras de EAD, eu fui uma conteudista, eu fiz um material de produção textual que foi para todas as graduações da Unigran Rio, fui super elogiada, aquela coisa toda, como conteudista, e ganhei esse cargo de coordenadora da EAD, nunca tinha feito nada de EAD, mas aí passei lá em 2010, então tem 10 anos de EAD também, tá, gente? Só que é óbvio que uma coisa é você ter toda uma estrutura já que vem, como ele falou, da universidade, você se insere ali. Eu usei Moodle, eu usei Ava, eu usei várias plataformas. Mas outra coisa é você ser a plataforma, né? Então, aí nisso é que eu estou usando o que eu achei mais disponível, que foi o Google Classroom, que eu adorei. Eu estou achando que para esse primeiro momento, né, de aprendizagem, de aquela coisa de resolver rápido, eu não sou uma pessoa que foco no problema, eu foco na solução, entende? Se aquilo me incomoda, eu vou... Se não me incomoda, eu não vou resolver, né? Mas se me incomoda, eu vou focar em solucionar, não fico ali, que chato que isso, não sou uma reclamona. Não, eu reclamo até de quem reclama muito. Pessoal, calma, falei, tá, então vamos lá. Vamos para as soluções. E aí, então, eu tenho, olha, você vai ver, já você vai me dizer se é hiperativo ou não. A gente tem grupo de Zap, a gente tem lista de transmissão, a gente tem a sala de aula virtual, a gente tem o ensino remoto aos sábados, a gente faz Meet, né? Então, é maravilhoso. Há um preparo durante a semana, né, das situações, das atividades. Dentro da plataforma a gente tem vídeo, a gente tem PowerPoint, a gente tem questões ali, formulários, enfim, tudo que vocês possam imaginar que possa ser recurso pedagógico, a gente usa. E está muito bom mesmo. Assim, os próprios alunos, eu tenho um retorno muito bacana. E falei, é isso, né? Eu acho que eu também me achei, né? Porque eu queria um recurso tão ativo quanto eu, né? Então está sendo bem interessante. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que, de alguma forma, que ele falou da inteligência emocional, o tempo que eu estou ali, que a gente está aqui, pensando em soluções, trocando experiências, estudando, é o tempo que eu não estou mais tão triste, porque a gente precisa continuar, né? Então, a mim está fazendo muito bem nesse sentido. O Pedro falou da questão da videoaula, aquela videoaula gravada, eu fiz para o Estado e foi ótimo, só que no meio de um monte de coisas eu tinha que tirar uma coisa daqui, outra dali, acabei até fazendo 6 videoaulas e saí da equipe, não por nada, mas por conta da coordenação que me exige. Como ele falou, às vezes eu estou de madrugada passando mensagem ou nutrindo. Eu criei uma coisa de aula que eu achei interessante, que é a sala da coordenação. Nunca tinha feito isso. O que é a sala da coordenação? É uma sala do Google Classroom em que eu utilizo para compartilhar. Eu utilizo fazendo o quê? Compartilhando conteúdos que eu acho que são interessantes para o curso inteiro, que não é de uma disciplina específica, né? E quando eu faço isso, para não atrapalhar os colegas, é óbvio, quando eu faço isso?
nesses gaps, nesses intervalos entre o término de uma disciplina e o início de outra. Tá ótimo. Vou dar um exemplo de um documento que eu botei lá. Retratos da leitura no Brasil. A última pesquisa, né, sobre leitura, que é importante para todo mundo que quer ser especialista em literatura infantil e juvenil. Então, eu abri essa... Nossa, eles foram lá, e que parque de diversão! Pesquisa, Retratos da Leitura do Brasil. É isso aí, parabéns. Não é legal? Aí botei esse documento, vou botar BNCC, estou colocando vídeos do Joel Rufino, enfim, é um plus, é um espaço a mais que eu acho que vem atender também essas metodologias ativas, né? Que colocam o aluno como protagonista e que ele é um pesquisador e ele vai buscar. Dali eu até sugiro atividades, mas deixo bem claro que essas atividades não são pontuadas, faz quem quer. Já me entregaram o artigo, olha que legal. Botei lá sobre ler devia ser proibido da Guiomar de Gramont, e aí uma aluna falou, Cíntia, eu fiz isso aqui, dê para mim, corrige que eu adorei. Então, está mais do que ativo, eu diria. Está atendendo bem, e acho que a tendência... Quando chegar 2021, eu vou estar cibernética, assim, acho que é isso. Estaremos todos... Tem o zap dos docentes, tá, que ele falou, a gente troca muito. A gente está no momento de aprendizagem, eu não posso ainda te dizer, é isto, até aqui eu posso dizer o que eu fiz e estou fazendo, que está sendo legal, mas eu tenho certeza que em dezembro a gente pode fazer outro debate, hein, Pedro? Aí eu vou ter resultados mais contundentes, digamos assim. Aliás, essa vai ser uma ótica nossa aqui, é debater bastante, né? E uma das coisas, pessoal, que está tendo muito retorno aqui no Facebook, eu nem estou conseguindo dar conta, nossa audiência está bem bacana aqui, está um sucesso, muita gente assistindo, mas só que muita gente falou, algumas pessoas, inclusive, que fizeram, Cíntia, eu não me lembro aqui o nome da disciplina, mas fizeram uma disciplina relacionada a podcast, acredito que foi a do Thiago Comides, né? Que é especialista, né, em mídias e educação. E eu queria assim, comentar um pouco sobre isso também. Na verdade, eu queria, né, levantar essa bola aqui para vocês comentarem sobre o uso dessas novas ferramentas, alguma Cíntia trouxe aqui, em especial o podcast, porque tem surgido muito comentários aqui no nosso debate, aqui com o pessoal do Facebook, comentando, falando sobre o podcast ou querendo um pouco mais de informações, né? Ontem, por exemplo, eu tive uma live também, que foi sozinha, né? Eu e mais um amigo que se chama Moreno, ele é da Transamérica, ele é radialista da Transamérica, e ele saiu da Transamérica para criar um projeto de podcast, né? Ele já tinha um programa na Transamérica que se chamava Chá de Linhaças, que por ser um programa fora do horário comercial de pico, né, era um programa de madrugada, ele usava assim, muita poesia, levava linguagens culturais e levava muita gente para falar, né? E aí ele foi avançando daquilo ali e, em cima de algumas experiências de vida que ele teve, ele começou a querer trabalhar com podcast. A live ontem foi sobre isso, sobre storytelling, né, criação de storytelling no podcast, né? E aí, assim, eu estou vendo muito debate aqui no Facebook sobre o podcast. Queria que vocês comentassem um pouco se tem experiência com isso, se já trabalham de alguma maneira, né? Enfim, aí quem quer falar primeiro? Quem quer comentar sobre isso? Pedro, posso falar um pouco sobre o que o Gessé trouxe antes? Pode ser. Porque eu só queria que, assim, são 3 questões que eu queria também trazer para a gente pensar. Uma é o problema do acesso, né, do aluno, a possibilidade dele acessar a internet. Inclusive, na Liga, né, que é essa pré-candidatura à Câmara de Vereadores, uma das propostas que nós temos é a luta pelo fornecimento de acesso de internet de qualidade a todos, porque isso democratizaria o acesso ao ensino. A gente acha que talvez o ensino daqui para frente vai ter muito dessa coisa à distância, e também para o pequeno empreendedor, etc. Então, e, além do mais, cá entre nós, quebra um pouco a perna da milícia que se utiliza do fornecimento de internet para dominar, né? Explorar. Então, essa é uma das nossas lutas. Mas lá na PUC, um trabalho que foi feito, porque é interessante
que às vezes certas iniciativas de uma universidade privada, de uma instituição privada, mostram que é possível achar soluções e que o poder público, em tendo vontade política, pode achar soluções. Quer dizer, lá houve um trabalho de fornecimento, quer dizer, os professores estão contribuindo, e a universidade também, para um fundo que fornece pacotes de internet para os alunos carentes. A gente tem bolsistas lá, então a gente está fornecendo pacotes de internet e os alunos, alguns que não têm, vão lá e buscam um laptop tal, e pegam emprestado. Então, isso... Por que eu estou colocando isso? Porque colegas meus da universidade pública falaram, não, é impossível começar, não tem jeito, porque os alunos aqui na universidade pública são muito mais carentes do que da PUC. Não, é verdade, o universo da PUC de bolsistas é muito menor do que os alunos carentes de uma universidade pública, mas algo tem que ser feito, porque, como a gente percebeu, a pandemia não durou 2 meses, está durando uma eternidade, então é uma perda gigantesca. Uma outra questão que eu percebi também, houve às vezes não é muito colocado claramente, mas existe um receio de que o ensino, essa experiência a que nós estamos sendo forçados, acabe por suprimir empregos no futuro, né? Uma forma de que o ensino à distância se tornaria mais presente, gravações de aulas, etc., e que haveria dispensa de quadro de professores. Então, essa é uma discussão, quer dizer, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês, mas eu percebo que no setor público, principalmente universitário, há um pouco essa desconfiança com essa coisa. O uso de tecnologias novas sempre cria conflitos, né, e desconfiança. E a terceira coisa, que é um pouco a questão que o Gessé estava trazendo, da inteligência emocional, empatia e tal, queria contar um pouco uma experiência frustrada que eu tive, porque depois eu fui perceber que os alunos foram mais espertos do que eu. Eles alegaram, de manhã, primeiro eu vi uma coisa engraçada, porque eu dou aula às 7 da manhã, e começou a ter muito atraso. Eu falei, mas espera aí, vocês não têm que tomar ônibus nem nada? E como é que chegam atrasados numa aula virtual? Vocês estão em casa, pode vir de pijama. Mas estava tendo isso. Segundo, eles rapidamente desligavam as imagens de rosto. Ficava só a fotinha lá. E eu reclamei e falei, espera aí, eu quero ver a imagem de vocês. Aí eles me enrolaram e falaram, não, professor, porque se ligar a câmera, vai cair, vai sobrecarregar a internet, vai cair a conexão, etc. E só agora, já no fim do semestre, eu fui receber um feedback do pessoal da tecnologia dizendo, não, isso não existe. Pode ligar a câmera, que isso não existe. Mas aí eles já... Quer dizer, então, houve essa dificuldade, foi muito difícil. Muitas vezes eu estava dando aula para fotinhas. Não sei se o aluno simplesmente foi lá de volta para a cama, né? E se deixou apenas a sua foto lá. No fim da aula, eu sempre peço, não, agora, por favor, pelo menos agora, liguem a câmera para eu poder dar um tchau, para saber, me lembrar de vocês. Eu já não consigo lembrar de como vocês são, né? Então, essa coisa dessa relação interpessoal passa muito por essa possibilidade da gente ver, né, o outro. E isso, eu confesso que eu levei fui passado para trás nessa história. Eu posso falar? Então, pode, mas, Roberto, o aluno é sempre mais esperto do que o professor. Então, o Pedro tinha falado da questão do podcast, depois eu vou falar até vou comentar um pouco o que o Roberto conversou. Alguns alunos meus já falaram assim, eles fecham a câmera, né? Porque eu acho assim também que existem vários contextos, né? É uma questão bem complexa, tal, diversas realidades. Eu acho que no ensino superior, né, a EAD é de um jeito, é de um tipo, no ensino fundamental, no ensino de base, né, no ensino infantil é de um jeito, no fundamental é de outro, no médio é de outro. Então,
existem diversas realidades, diversas expectativas. Eu mesmo já me inscrevi numa pós-graduação online que eu amei, lá no Rio Grande do Sul, né? Caraca, professores super bacanas, e eu não poderia deslocar para lá. Mas então me inscrevi e vou fazer essa pós-graduação, super legal. Então tem vantagens, claro, tem os problemas, mas as limitações às vezes, né? Mas tem diversas vantagens também. Então, essa questão do podcast, tem aluno meu que já confessou que fecha a câmera e vai arrumar o quarto, e ele fica só ouvindo. Arruma o quarto, lava a louça, faz isso, faz aquilo outro. Né? No ensino, por exemplo, médio, que é onde eu dou mais aula, tem essa questão da câmera. No começo eu pedia muito para eles abrirem a câmera, mas tem diversas situações, né? Às vezes o cabelo do aluno está desgranhado, está com cara de sol, não quer aparecer em evidência, né? Naquele retângulo para todo mundo. Ou às vezes ele está assistindo aula no fone de ouvido e tem cachorro, papagaio, mãe passando atrás, enfim. Então, existem diversas realidades aí que a gente tem que lembrar. Eu acho que tudo que pode agregar nesse sentido, postar material, grupo de WhatsApp, podcast, material online, PowerPoint, fóruns de discussão, utilizar as metodologias ativas, utilizar Kahoot, Mentimeter, dentre outras plataformas, eu acho que tudo isso vem agregar. Né, super interessante, a gente tem que buscar esses recursos, cada vez mais a gente tem esses recursos na internet, né, e essas tecnologias, né, aplicativos. Então, eu acho que o professor tem que ter muita criatividade para utilizar isso, para tentar engajar o aluno, utilizar as próprias redes sociais também, criar conteúdo em rede social, para tentar trazer ao máximo o aluno. Em relação à educação de base, pelo menos por enquanto, né, eu acho que a gente tem que se virar assim, estamos num momento de exceção, de pandemia, então a gente tem que fazer o que é possível fazer, né, para que esse conteúdo chegue, para que a gente também trabalhe as inteligências socioemocionais, ainda mais nesse período complicado, porque muitas pessoas estão dentro de casa tendo que conviver, tendo que viver, às vezes, numa realidade bem difícil, né, o tempo inteiro, nessa fase de distanciamento. Mas eu acho que a gente tem que pensar, sim, nesses elementos tecnológicos. Por exemplo, você fala muito em educação 4.0, educação 5.0. Uma questão, aí eu vou fazer um pouco advogado do diabo aqui, que independente dessa educação à distância, que a gente está buscando esses recursos que a gente está aprendendo, como a Cíntia falou, eu acho que essa questão da inteligência emocional, que já se fala em educação, a gente está discutindo educação 4.0, já tem gente discutindo educação 5.0, né, que é desenvolver mais essas competências socioemocionais. Né? Então, eu acho que é um problema aí, por isso que eu falei que eu ia ser advogado do diabo, né, que vem desde a formação do corpo pedagógico, do professor, né? Não sei como está exatamente hoje, né? Eu estou falando aí de um pouquinho mais de 10 anos, que eu me formei aí uns 15 anos, mais ou menos, que a gente tinha contato com diversas teorias, Vygotsky, Piaget, Montessori, etc., mas que a formação não era exatamente mais consistente para a gente conseguir não só passar as habilidades cognitivas, né? Não só ensinar conteúdo, mas também pensar naquele conteúdo de maneira crítica e pensar também nesse desenvolvimento dessas relações socioemocionais, né? Dessas habilidades socioemocionais. Porque uma das questões que eu acho que perpassa aí também é a função da escola, né? Qual a função da escola? Né? E aí cada professor tem, inclusive, um olhar, e que bom também que vivemos num ambiente contraditório, né? Porque a escola é isso, é dinâmica, contraditória, e isso é bacana. Mas o que você espera da escola? Né? E aí a gente entra naquela questão, não, escola é apenas para conteúdo, família, né? A família é responsável pelos valores, tá, gente? Só conteúdo, que é uma questão muito complexa, muito complicada, muito polêmica. Então a gente tem que pensar, será que a escola também é responsável por ajudar o aluno a ser feliz, sabe? É uma questão que eu penso muito. Como é que a gente ajuda, né, o aluno a ser feliz, né? Será que essa inteligência, aí volta ao Gardner, né, a inteligência intrapessoal e interpessoal, como é que a gente consegue desenvolver isso presencialmente, que já é uma grande dificuldade, né? E como a gente faz nesse ambiente virtual que a gente está vivendo agora, né? Então, e pensar
E também, só para fechar aqui, que estou falando já bastante, só para pensar um pouquinho no lado do professor, né? Porque é claro que o professor se esforça, estamos nos esforçando e estamos trabalhando, às vezes, mais do que presencialmente, né, para criar todos esses materiais, e isso é uma outra questão que a gente tem que pensar também, né? Até que ponto o professor ele pode, ele deve, até que ponto ele deve ir, ele pode ir nessa questão, né? Às vezes a gente responde mensagem de WhatsApp tarde da noite, né? Às vezes a gente está postando, a gente está trabalhando, preparando conteúdo, depois vai postar aquele contém todo um trabalho que muitas vezes a pessoa que está na ponta não enxerga, né? Tem todo um trabalho anterior. Então, são algumas questões aí que eu acho que a gente precisa aprender, entender esse ambiente que a gente está vivendo para tentar aquela história do ganha-ganha, né? Que todo mundo ganha junto, né? Pedro, posso fazer algumas considerações? Claro. Eu penso, né, nesse contato todo com os professores e também com alguns alunos e responsáveis que estão participando conosco nas redes sociais, todos nós estamos muito novatos diante dessa situação, não é? Esse cenário, ele é novo para todo mundo, mesmo para aqueles profissionais, desculpe, que já estavam acostumados a trabalhar com educação à distância, é muito novo. Que dirá para os professores da educação básica, que não tem essa prerrogativa da educação à distância. Não é? A gente não tem essa questão da educação à distância na educação básica. A gente está iniciando um trabalho remoto com esses alunos, não é? E é tudo muito novo, tudo muito difícil. Creio que de meados de março, que foi quando isso tudo começou até aqui, nós já tivemos muitos avanços. Professores que sequer tinham aplicativo de mensagem instalado nos seus telefones passaram a ter, porque é a forma que a gente está encontrando de interagir. E, como eu até tinha mencionado, a equipe da Gerência de Educação quinzenalmente envia formulários aos professores para saber como é que está esse atendimento, quantos eles estão conseguindo alcançar e de que forma. Eu vou incluir também essa pergunta da câmera, se os alunos têm usado a câmera, se eles estão conseguindo realmente ver os alunos, porque eu acho interessante isso, porque se o nosso objetivo está sendo a manutenção desse vínculo e mostrar para o aluno que estamos ali junto com eles, presente ali com eles, né, embora virtualmente, eu acho uma questão interessante a gente colocar. Já anotei aqui para pedir para a equipe colocar no próximo formulário. Mas eu penso que, nesse momento, a gente precisa incorporar toda a gama de tecnologia que a gente puder. Nós ainda não estamos com o podcast, mas eu já até estou em contato com a empresa Multirio, que é quem nos dá toda a assessoria nessas questões de mídia, né, na Prefeitura do Rio, para ver se a gente consegue começar a fazer podcast também com essas professoras e com esses alunos, porque eles também sabem fazer. O que está sendo muito legal e que eu penso que está para além desse momento que estamos vivendo, precisamos levar isso adiante, é essa integração, sabe? Essa troca de saberes, esse compartilhamento de informações. Isso tem sido muito importante, muito importante. E nós estamos percebendo o quão é importante que o aluno realmente faça parte deste processo de ensino-aprendizagem, que ele realmente seja parceiro do professor, porque eu tenho tido relatos nos grupos que a gente tem de WhatsApp, do aluno ensinando o professor, fazendo tutorial junto com o professor para a utilização do Teams, que é o que nós estamos usando na rede municipal, né? Porque faz parte do pacote que a prefeitura tem do Office, então a gente está usando o Teams. Os professores atribuem atividades, nós, da Gerência de Educação, também atribuímos atividades aos professores, aos coordenadores pedagógicos pelo Teams, e o aluno está ajudando. Não existe mais aquela coisa assim, esse trabalho é da 8ª CRE, esse trabalho é da 2ª CRE, esse trabalho é da 1ª CRE. A gente está conseguindo fazer com que essas relações se aproximem. Eu estou usando o tutorial da outra CRE, eles estão usando o meu também, e a gente vai trocando. Então, a gente tem que usar todos os mecanismos que nós pudermos para alcançar o maior número de alunos. É o que a gente propõe também no presencial.
Principalmente a gente que trabalha com alfabetização, não é? Com os primeiros passos desse aluno no ambiente escolar, a gente precisa se utilizar de muitas formas para atingir a totalidade da turma. Um tem mais facilidade com essa metodologia, o outro já tem mais facilidade com outra, e a gente vai adaptando ali no presencial. Agora, no remoto, precisa ser da mesma forma. Não é? Se eu consigo atingir alguns alunos pelo WhatsApp, perfeito. Se eu consigo atingir pelo Facebook, ótimo. Eu tenho muitas escolas com Facebook, passando ali seus conteúdos, seus vídeos para os seus alunos. Se eu também consigo atingir através do YouTube, maravilha. Podcast, ok. Então, acho que quanto mais a gente se utilizar dessa tecnologia da informação para estar passando conteúdos para eles, para estar divulgando o que está sendo feito nas unidades escolares, beleza. A gente tem até, nós fizemos algumas lives também de educação física, porque o movimento, nesse momento, é importante, a gente precisa ocupar o nosso tempo, e o movimento, ao mexer o nosso corpo, liberando essas enzimas todas que o exercício nos favorece, é legal também para o nosso estado emocional, contribui também para que a gente, né, diminua o estresse, porque ficar trancado em casa também estressa, ainda mais que a gente sabe que alguns alunos vivem num ambiente pequenininho, e antes esse ambiente não ficava todo mundo ao mesmo tempo nele, e agora estão todos ali no mesmo ambiente, isso é difícil. Então, quando a gente propõe uma atividade física, a gente também está trabalhando, né, essa baixa desse estresse, a gente está ocupando a mente. Quando a gente propõe uma música, um trabalho com música, um trabalho com leitura, um trabalho com poesia, a gente está trabalhando o emocional também, e de todos eles, porque os responsáveis que conseguem estar ali acabam participando também. Então, eu penso que quanto mais nós nos utilizarmos disso, de todas as tecnologias possíveis nesse momento, será ótimo. E é um fator também que nós não podemos perder. Ao retornar para o ensino presencial, e provavelmente será um ensino híbrido, como até já foi falado aqui, a gente vai precisar manter isso, porque a gente percebe que quando o aluno participa efetivamente da sua aprendizagem, ele leva isso para a vida. Ele aprende de fato, não é? Então, a gente vem vivendo essa experiência agora, de modo que a gente consegue perceber a legitimidade da participação desse aluno como figura central desse processo de ensino-aprendizagem. Gente, antes de passar aqui novamente, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu queria só falar para o pessoal do Facebook que está assistindo a gente, né, que todos os sábados a gente traz esses debates educacionais, para além dos debates de educação, a gente tem uma série de debates aí. Na segunda-feira nós vamos fazer um debate sobre saúde em tempos, né, saúde na cidade em tempos de Covid, com o deputado federal Chico D'Angelo, que é médico, a médica Lígia Bahia também, que é colunista do Jornal Globo e médica. E tem um terceiro nome, desculpa, que eu esqueci, Roberto, agora de cabeça aqui. Mas, enfim, a gente tem uma série de debates bacanas que a gente está trazendo. Então, quem está participando, assistindo o debate e puder curtir a página para acompanhar, né, toda essa movimentação que a gente está fazendo, acho que seria bacana. E também tem uma pergunta aqui que o Ângelo, né, falou, que eu coloquei aqui no chat. Gostaria de saber de vocês quando a Constituição irá se valer de verdade quanto à educação, né? Isso me remete muito a uma das coisas, né? Uma das ideias que a Liga tem é que existem muitas leis e que às vezes elas não pegam, né? E assim são coisas às vezes básicas que não acontecem. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso e falassem um pouco também da questão da formação continuada de professores nesse período agora, né? Porque isso tá muito no discurso aqui de vocês. Por exemplo, a Diala estava falando, professores que não tinham nenhum aplicativo de mensagem hoje têm. Então, assim, é claro que tem coisas que vão ser abruptas, né? E que vão, assim, tem que fazer, né? E um vai ligando ali, ensinando um pouquinho e vai dando-se um jeito. Só que é preciso repensar todas essas estratégias, né, de formação do professor para esse novo período. Porque o professor passa, né, assim, eu vejo às vezes, né, sigo umas páginas de professores,
tem uns cardzinhos engraçados daquele tipo, né? O professor vai dar uma aula de 40 minutos e aí as pessoas estão falando, pô, mas que vagabundo esse professor, uma aula de 40 minutos. Numa aula de 40 minutos online, ele tem que preparar aquilo, tem que editar, tem que cortar, não sei o quê. A gente vai ver uma aula de 40 a 45 minutos, que é um tempo de aula normal, né? Ela toma assim, um período muito maior se for feito, né, de forma gravada. Então, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre essa perspectiva da formação continuada dos professores. Cíntia, pode começar? Posso. Eu estava aqui ouvindo os colegas e, assim, doida para falar dessa questão do podcast que você colocou logo no início. O que eu estou fazendo? Já estava previsto isso, né? De trabalhar com as metodologias ativas de maneira mais evidente, assim, na pós-presencial até, né? Mas quando falamos, né, a pandemia, isso se intensifica, assim, num grau enorme, né? Então, o que acontece? Eu já repensei a ordem das disciplinas para a EAD, entende? Se essa pós presencial, a ordem para mim era uma. Quando ela vem para a EAD, eu já fiz uma outra ordem, porque eu já queria, de alguma forma, preparar tanto os professores quanto os alunos para esse momento, né? Online. Então, eu coloquei a Karen Ascioli logo depois de pesquisa científica. Numa pós-presencial, ela não seria logo nesse primeiro momento. Talvez fosse teoria literária, entende? E aí eu fui passando isso para os colegas conforme as coisas iam acontecendo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eles já começaram vendo série lá com a Karen Ascioli, né? Lá o N com E. Então, eles assistiram. A gente, na verdade, é óbvio que a gente está trabalhando muito mais. Mas isso, para mim, não é novidade, porque eu sou professora há quase 20 anos só do Estado. Então, falar que eu estou... Quando alguém vem reclamar, estou trabalhando muito, falei, querido, bem-vindo, né? Bem-vindo ao magistério, né? Porque é isso. Eu sou aquela professora que sempre tirou cópia do meu dinheiro para botar para os alunos, sabe qual é? Então, a gente, para mim, não é novidade nenhuma. Estou trabalhando mais. E daí? Né? Estou fazendo o meu papel. Professor é isso, assim. Eu, sinceramente, eu tenho uma outra visão, né? É claro que a gente quer todos os suportes possíveis, mas se eles não existem, a gente cria. É terrível. O professor realmente tem que ser estudado, né? A gente dá um jeito, porque a gente quer a qualidade da aula, ponto, né? Então, é óbvio que se o livro didático não existe, eu vou lá, tiro cópia das minhas e dou para os alunos de 5 em 5, de 10 em 10, eu não posso tirar muito. Então, eu sou essa pessoa, eu acho que como muitos, eu conheço muitos professores assim, né? Não é uma raridade, muito pelo contrário. Então, lá pelas tantas, eu coloquei a Karen começando logo após pesquisa científica, para eles entenderem o universo acadêmico, que tem que fazer resenha, que tem que fazer artigo, que tem que saber um pré-projeto, né? Um projeto. Esses projetos, muitas vezes, durante estes 10 anos, eles viraram realmente projetos para mestrados. Tem muitos ex-alunos que fizeram mestrado na UERJ, na UF, agora tem uma que já está no meu corpo docente, que vai dar aula para eles, que é Clarice Campos. Ela já está na casa de Rui Barbosa, vai falar sobre Carolina, né? É minha orientanda da turma 1. Então, assim, o Alex Gomes mesmo passou para a UERJ, então está no corpo docente. Depois da Karen, eles aprenderam a fazer, então, roteiro de websérie. Olha que legal, nunca pensei que isso fosse ser na pós. Mas quando a Karen falou sobre isso, eu falei, eu quero, vamos lá, leva isso para pós. Eu acho que essa disciplina vai ser super importante. E está sendo, eles estão amando, queriam mais, e vamos ver o curso de extensão, já estamos fazendo curso de extensão, já está tudo assim. Para quê? Justamente para ter essa formação continuada, para que a gente siga daí em diante, né? Em julho teremos novidades, né? E aí, lá pelas tantas, veio a segunda disciplina específica, foi o Thiago Gomide, que trouxe toda essa bagagem dele, né? Do History, da Multirio, do Canal Futura, de todos os lugares que ele passou. E lá pelas tantas ele ensina a fazer projetos mais robustos e culminar, que eu falo que é o produto. Eu falei, toda disciplina tem que ter um produto, né? Claro que eu tomo todos os cuidados ao falar essas palavras, ele sabendo que vem de mim, não é um produto capitalista, é um produto pedagógico, né? Vocês vão estudar... A gente só acrescentou, tá, gente? É óbvio. A gente não tirou nada. Tem a parte teórica, tem a parte das atividades, tem tudo e o produto final.
Isso é de metodologias ativas, já se sabe. Então, na disciplina da Karen, nós temos lá roteiro de websérie. Na disciplina do Tiago, nós temos lá produção de podcast. Na disciplina do Alex, não posso falar muito, mas vai ser um dicionário, né, de autores contemporâneos. Porque muitas vezes também o aluno vem para a gente conhecendo uma gama de autores, aqueles mesmos de sempre, Ziraldo, Ana Maria Machado. Esses a gente não precisa falar sobre eles, já sabem, têm acesso. E, de repente, o Rufino, que a gente sabe que é conhecido, para mim mas para muitos não é. E aí vai, e a gente vai ampliando. Então, na disciplina do Alex, né, vamos ter essa questão do dicionário. Na disciplina, vou falar só para a Clarice, que são muitas disciplinas, tá? Na disciplina da Clarice, eles vão aprender a fazer animação. Ah, Cíntia, mas tem professor que sabe fazer podcast? Tem. Mas eu tenho 70 alunos. E 70 não sabem fazer podcast. De repente, 20 sabem, entende? Ou fizeram de uma forma, não usaram aquele programa, usaram outro programa. Eu fiz a Conversa Literária em 2011 na rádio, então eu não fazia o podcast, mas todos os meus programas viravam podcast. O pessoal da rádio fazia, né? Então, assim, já estou acostumada com podcast, não eu fazendo, mas estou acostumada com esse recurso, acho interessante. Acho super atual, é importante, porque aquilo que você falou, estou ali fazendo comida, eu já cansei de atender aluno fazendo comida. Aí eu não sabia que era chamada, a videochamada. Eu atendi, era videochamada, achando que era celular. Falei, peraí que eu vou te pendurar aqui na janela. E pendurei, tô falando. Aí eu falei, eu vou mostrar isso, gente, tá demais. Mas, enfim, a gente está realmente aprendendo a fazer fazendo. Sabe aquela frase, tipo, o caminho se faz caminhando? Eu estou sentindo muito isso. E não estou achando ruim, não. Ah, Cíntia, podia ter tido uma formação antes. A gente não teve tempo para isso. E claro que a gente vai ter um momento para isso. Eu já estou em contato com uma profissional, que podia ser eu falando, mas eu acho sempre legal aquela coisa, né? Como é que é? Não sei o que lá de casa não faz milagre, né? Então, estou trazendo, posso chamar o Gessé, vou chamar a gente para falar sobre metodologias ativas para os professores da minha pós. Entendeu? O Pedro vai estar lá, todo mundo compreendendo o que são as metodologias ativas, o que a gente está usando para ter uma visão mais holística da pós-graduação. E isso vai ser um ganho enorme para a pós, para a gente como equipe. Porque uma coisa é, você, professor, tem a noção da sua disciplina, mas a sua disciplina é um parágrafo da minha redação. Ela sozinha não contribui nada, vamos dizer assim. Ela só contribui com um todo. Isso é escola. A gente tem que ver o todo. O todo é que faz uma gama de sentido. E eu estou nesse papel de compreender o todo e passar o todo e trazer cada parte para mostrar para o outro. Eu estou gostando muito. Claro que eu não queria estar nesse momento com a pandemia, seria muito mais interessante, é óbvio. Mas parado a gente não pode ficar. Então, se a gente não teve um treinamento mais específico antes, teremos agora em julho. E teremos de novo em outro momento propício, talvez janeiro ou dezembro, sabe, novembro, em algum gap entre uma disciplina e outra, a gente vai ter sempre um treinamento com os professores. Entende? Então, isso eu estou fazendo. O podcast, Pedro, foi um sucesso, tá? Já tem aluna aí, do município, tá com o Rir com Lobato, a Mônica Menezes, não sei se ela está por aqui, ela é maravilhosa. Ela falou, professora Cíntia, olha, já dei entrevista, uma deu entrevista para Petrópolis por causa do podcast que fez na disciplina do Tiago, a outra já está com podcast na sala do SME, no site de alguma dessas três. Então, assim, o pessoal está bombando, acho que é isso aí que estavam falando dessa questão de eles estão levando o que estão aprendendo na pós para a vida deles profissional, sabe? Tanto pessoal quanto profissional. E leva quem quer. Eu não sou muito de podcast, então de repente vai gostar da animação que a Clarice vai ensinar. Eu não sou muito, mas vai gostar de fazer dicionário, de ser mais pesquisador, de buscar outros conceitos. Então, eu acho que a ideia é realmente proporcionar variedades, né, em que eles vão ali escolher aqui e ali com quais eles vão se identificar mais e vão se intensificar. Acho que é por aí. Teria 1000 coisas para falar, mas eu vou parar aqui, tá? Você tem mais alguma coisa para responder? Fala aí.
Não, Cíntia. Mas o bacana é escutar o seguinte, que é claro, um podcast é uma ferramenta, né? Utilizar a ferramenta é uma coisa que as pessoas podem aprender ou não, depende se quiser utilizar. Mas eu acho que o mais importante é o debate, que o podcast pode ser usado como uma ferramenta de educação, né? E aprofundar nesse debate e discutir, né, como isso pode ser utilizado como uma ferramenta de construção do conhecimento, da troca de conhecimento, né? Bom, gente, olha só, a gente tem um acordo, né? Quando eu convidei vocês, era de 15h30 às 17 horas. Nós atrasamos alguns minutinhos, eu não sei como é que está a agenda de vocês, né? Então a gente pode ir caminhando. Mas antes eu queria, o Roberto chegou a lembrar, mas acabou que passou um pouco batido. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para a gente da Liga, é que a gente, durante esse período de pandemia, né, já era, claro, e assim, se acentuou ainda mais, que a inclusão, que a questão da inclusão digital gera inclusão social, não só na educação, mas na educação, na saúde, nos direitos, né? Cerca de 40 milhões, isso não somos nós que estamos falando, né? Foi uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, cerca de 40 milhões de brasileiros não têm acesso à rede regularmente, né? Não têm acesso à internet. Muita gente, às vezes, tem acesso, acho que foi o Gessé no começo que falou, aqueles dados do celular, que às vezes a pessoa bota um cartão de 10, de 20 reais, né, e tem internet durante todo o mês, só que a internet é somente no WhatsApp, somente no Facebook, e isso gera, né, todo um ambiente de informações falsas, isso gera um ambiente que as pessoas não conseguem aprofundar no conhecimento, que você consegue acessar uma mensagem no WhatsApp, mas ela vai conseguir acessar um curso desse online, ela vai conseguir estudar online, ela vai conseguir, né, pesquisar, fazer uma pesquisa mais profunda. Então, a gente está muito convencido, né, na Liga, de que a inclusão digital gera inclusão social. E uma das nossas, né, propostas é trabalhar para que a internet seja gratuita, principalmente nos bairros mais pobres, né? E, enfim, aí criando-se critérios, né? Mas que a gente universalize o direito à internet. Talvez antes isso fosse um luxo, hoje nós entendemos que essa é uma questão de inclusão social, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, mesmo que seja breve, sobre isso, e que depois a gente encaminhasse para o final, pode ser? Gessé, quer começar? Pode ser para o Gessé? Pode ser, pode ser. Então, eu acho que essa questão, só falando um pouquinho, você tinha falado de formação continuada, né? Só fazer um comentário. Eu acho muito legal o que a Diala falou e a Cíntia, né? A Diala falou sobre as atividades, né, que são passadas para casa e às vezes até a família ali interage, é uma oportunidade às vezes que ele está tendo que ele não tinha antes, né, desse ensino à distância. A Cíntia também falou dessa questão, né, de que outras pessoas estão se reinventando e descobrindo, né, potencialidades, aí, talentos, né? Então, voltando um pouquinho para a questão da inteligência emocional também, aquela coisa de você receber um limão, faça uma limonada, sabe? É mais ou menos isso, né? Você tem um problema, às vezes você pode tornar esse problema uma oportunidade, né? Então, acho que isso que é interessante, e a questão da proatividade mesmo, tem um problema, não vamos focar tanto no problema, vamos focar na solução, né? Então, eu acho que isso é ponto pacífico, assim, a gente precisa ir por esse caminho mesmo. E a formação continuada, eu acho que eu tive sorte, assim, a minha escola ela veio com algumas formações que foram muito benéficas, assim, eu me aprimorei muito nesse sentido. Mas uma coisa que é essencial, acho que em qualquer profissão, a gente precisa buscar também, né? A gente não pode ficar esperando aqui passivamente que as pessoas façam alguma coisa por nós, isso em qualquer campo, né? Então, acho que também tem esse outro lado, né? A escola, assim, eu acho que a questão do ponto de equilíbrio, né? A escola também, o corpo pedagógico tentar oferecer, né? E também a gente buscar por fora, né? Buscar em outras fontes e e às vezes trazer, né, esse conhecimento. E uma outra questão que é importante também é que eu aprendo com meus alunos pra caramba, é aquela questão, né, do aluno que ensina, né? Então, não somos detentores do saber, né? Vamos trazer um pouquinho Paulo Freire também nesse sentido, né? Então, muitas coisas que eu aprendi, por exemplo, alguns recursos tecnológicos, algumas metodologias ativas, eu aprendi com meus alunos,
Né? Alguns recursos, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de saber são os memes, né, que estão bombando, né? Porque como eu não faço parte desse círculo, e às vezes eles falam, caraca, tem um meme, cara, vamos lá, pega esse meme aí, que meme é esse? Me manda o link. E aí a gente trabalha, às vezes, em cima de um meme, algum conceito, faz um link, uma analogia, enfim, e trazer também os alunos nessa colaboração pode ser bastante interessante. Essa questão que você falou, Pedro, dos recursos, eu acho que se a gente for lá atrás, a questão dos recursos, recurso tecnológico, recurso financeiro mesmo, vão fazer a diferença. Né? Então, a gente precisa pensar, né, em formas de melhorar a situação desses alunos mais carentes. Como a gente pode ajudar nesse momento? Né? Então, eu acho que o acesso à internet, a uma internet de qualidade, é uma das questões que precisam ser levantadas e a gente precisa lutar muito por elas. Porque a gente passou por uma situação aí, a questão do Enem, né? Cancela ou não cancela, que é uma questão polêmica, etc. Quantas pessoas têm acesso, né, à internet de qualidade podem realmente se preparar minimamente para isso? Então, eu acho que é inevitável essa questão do acesso à internet, o acesso a um computador razoável. Eu acho que é uma luta que a gente precisa correr atrás, uma bandeira que a gente precisa levantar. Muito bom, Gessé. Diálogo, Cíntia? Eu estava aqui já ligando o som, mas você já ia falar. Não, eu vou falar só um pouquinho, então, agora rapidamente, da questão do ensino médio, né? Que eu sou professora do Estado também, e como eu estou fazendo isso no Estado. O Estado fez a plataforma para a gente, é óbvio, estou usando, né? Coloco lá os materiais, tive uma boa devolutiva no início, e depois eu fui absorvida lá para a equipe da videoaula. Eu também achei outra solução importante. Porque aí, se a pessoa não consegue usar a plataforma, ela consegue ver a Band, né? Ela consegue ver uma TV aberta. Então, isso eu gostei muito. Eu só fui, era voluntariado. Eu fui justamente porque já tinha essa dinâmica, gosto mesmo de falar, sou expositiva, né? Então, eu fui, participei o tanto que eu pude, né? Com 6 videoaulas. São vídeos de 15 minutos, já tem um padrão. Eu não podia falar mais que eu quero falar 2 horas. Posso falar, mas não podia, tinha que falar 15 minutos. E é óbvio que para gravar 15 minutos, eu levava 2, 3 horas para chegar aquele piquititinho ali, né? E sem contar que a gente grava e fala, e não ficou bom, né? E não sei o quê, e tal. Mas isso é legal, de repente pegar umas aulas de 15 minutos, de 20 minutos, colocar também na plataforma, né? Eu pegava as aulas, estou botando ainda lá para os alunos, né, do Estado, mas ontem eu resolvi fazer o seguinte, eu achei que estava com poucos indo, sabe? Depois de um tempo. Então eu fiz o zap da turma, eu tinha o zap dos 2 representantes, eu tenho 2 turmas de 3ª série, e aí eu falei com eles, eles amaram. Eu falei, por que vocês me procuraram antes? Não brinquei, né? Aí eu não tinha seu telefone, professora. Eu falei, não, agora tem. Então ficamos ali a tarde toda conversando e eu falando com eles, olha a inteligência emocional de novo. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí uma aluna falou assim, professora, eu estou fazendo tudo, um monte de coisa. Eu falei, descreva tudo. Não, eu estou arrumando casa, estou fazendo isso. O outro eu estou estudando, o outro não estou. Aí eu falei, eu vou gravar um áudio, porque eu gosto de ouvir a voz de vocês. Então, eu comecei de outra forma agora, entende? Também lá vou fazer meu experimento, depois conto. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou com os zaps das 2 turmas, estamos interagindo e combinando já para segunda-feira a gente começar matéria e começar a estudar por ali, e aí dali eu falo o que eu vou colocar na plataforma. E dali eu vou marcar o Meet, entende? Então, assim, ter saído da equipe da videoaula foi também estratégico para eu ter um pouco mais de tempo. Às segundas e sextas à tarde, eu vou dedicar ao Estado, aos meus alunos, para que seriam minhas aulas mesmo, né? Porque a gente não tem essa obrigação mais, deixar isso bem claro. Lá, a escola optou por a gente entrar na plataforma também com flexibilização de horários. Não necessariamente os professores precisam entrar, eu sou segunda e sexta à tarde, eu poderia entrar quinta à noite, que é o que eu fazia às vezes, de madrugada deixava tudo lá, não achei que estava funcionando, entende? Então, agora eu estou vendo pelo Zap, e já comecei a achar que vai ser animado, vai ser bem melhor dessa forma, do Zap para a plataforma, para os Meets, entende? Então, acho que é aquilo que a gente está falando, cada situação, cada série é uma situação diferente.
Achei que o Zap com eles foi bem profícuo, entende? Eu acho que é por aí. Vamos que vamos. Tem que dar inclusão digital, tá, Pedro? Aí a gente vai cobrar de você, dos políticos, políticas públicas de inclusão digital, realmente são inserções sociais importantes. Se nós, professores, eu tenho que correr atrás de uma câmera melhor, de um áudio melhor, aqui cai, ó, se aqui caiu, eu caí, que eu moro aqui, tem alunos que moram aqui perto de mim que estão caindo também. Então, de repente, o Zap nessa hora, ó, o meu Zap estava funcionando quando a luz estava desligada. Eu acho que a gente pensar nessas coisas todas, nas soluções, fica aí essa dica, eu acho que é isso. Tá, nem todo mundo tem acesso, o que eu faço com isso? Choro? Não, corro atrás do acesso. Eu acho isso muito importante. Cobrar do governo, do Estado, federal, municipal, estadual, este acesso aos alunos. Os alunos merecem, precisam ter acesso, sim, a uma internet de qualidade, um computador. Vamos investir em políticas públicas de inclusão digital, porque daqui em diante vai ser isso. E eles precisam estar dentro. Boa, Cíntia. Diala. Oi. Engraçado falar em inclusão digital, né, em 2020. Quando eu fiz a especialização em tecnologia educacional na Cândido Mendes, em 2005, 2006, por aí, eu levantei exatamente essa bandeira da inclusão digital, né, como forma de inclusão social. E até de lá para cá mudou muito pouco, embora tivesse passado todo esse espaço de tempo, né, mas mudou muito pouco essa questão da inclusão digital. Porque a gente pega os números e vê que a maior parte da população tem acesso ao celular. Ok, mas isso não quer dizer que ele tem acesso a uma internet de qualidade. Né? E é por isso que a gente precisa brigar para que a gente tenha, porque num momento como esse é que a gente percebe a importância que é ter uma internet de qualidade. E como a gente trabalha a partir dos pequenos, né, até os quase jovens e os adultos que fazem parte da educação de jovens e adultos, mais que ter o acesso, nós, professores, precisamos trabalhar com eles a seleção dessa informação, porque informação tem muita, agora informação de qualidade, a gente precisa realmente ter um olhar crítico sobre isso. E é nosso papel, enquanto educador, fazer com que o nosso aluno, a gente brigar para que ele tenha o acesso, sim, mas a gente precisa trabalhar com o nosso aluno essa criticidade do que ele recebe de informação. E, para além da criticidade do que ele recebe como informação, fazer com que ele se torne produtor de conteúdo. Porque a gente precisa que esses alunos produzam seu próprio conteúdo, que esses alunos façam parte dessa produção de conteúdo. E é nisso que a gente vem trabalhando nesse período e que a gente vem percebendo que trabalhinho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, a gente vem conseguindo, não é? A gente tem colocado muito para os professores, porque no começo isso tudo causou uma insegurança muito grande a todos nós, não é? E a gente vem buscando, através desses encontros com os professores, dessas reuniões que nós fazemos através do aplicativo Teams, justamente dar essa mão e mostrar, olha, você hoje está conseguindo 5, mas vamos continuar, que daqui a pouco esses 5 vão replicar para outros, e você vai conseguir 10, e daí por diante. E sempre incentivá-los a tentar, a buscar, e não ficar preso, mas eu só estou conseguindo isso, mas eu não consigo. E a gente percebeu até aquele professor ou professora mais tímido, conseguiu, através do aluno, conseguiu descobrir que ela podia colocar um avatar na frente do rosto, ela dava aula, e não era ela, era o avatar que estava ali, e isso já fez com que ela se soltasse mais, enfim, estamos todos aprendendo, e é importante que estejamos aprendendo nesse momento, e que estejamos compartilhando esses saberes todos, entre os nossos alunos, entre os nossos colegas professores, não é, das diversas áreas do conhecimento, para que a gente realmente consiga lutar por coisas melhores para todos nós, tá bom? É o que eu gostaria de deixar para essa tarde. Muito bacana. Roberto? Primeiro eu queria dizer para a Cíntia que a Karen foi minha roommate na juventude, já dividimos um apartamento há muito tempo atrás. Grande amiga, eu gosto muito dela.
Roberto, rapidinho, posso falar aqui rapidinho? A Cíntia é famosa. A Fátima de Química mandou um beijo para você. A Fátima de Química mandou um beijo para você. Ah, Fátima do PH, ela é sua amiga? Ela Isso, trabalha comigo no André Murroá, Isso, Ela é minha mandou um colega beijão para amiga você. há anos. Manda um beijão para Fatinha. Ela tá Saudade assistindo, do ela André falou que ia Murroá, gente. assistir. Saudade do colégio, saudade de tudo. Aliás, vocês três aqui, né, que estão debatendo, Roberto. super famosos, né? O Gessé tá cheio de comentários lá, Roberto. Todo mundo Adoro. falando do Gessé maravilhoso. A Cíntia, a Diala, o pessoal todo da oitava CRE, ó, tá bombando lá a live. Gente, vem cá, ô Pedro, a gente consegue ler? Eu não estou conseguindo ler o que escreveram, depois você passa pra gente? É porque eu não dei conta de trazer, mas depois você é só acessar lá a página da Liga no Facebook. Ah, vou ver, não sei nem quem está aqui, mas manda um beijo para todo mundo. Gente, Olha só, quer dizer que Karen, ó, a gente tem alguma coisa em comum aqui, todo mundo, hein? Ó, gente, eu amei estar aqui com vocês e quero mais, hein? Calma, deixa o Roberto Tem que trocar. Deixa eu terminar, então. Eu queria dizer que é um processo e que a gente está aprendendo, né? Fomos pegos de surpresa. Eu acho que a gente se saiu bem. Os professores de aula presencial se saíram bem no improviso, que tinha que fazer alguma coisa, mas acho que, de verdade, a gente ainda está adaptando. Muitas vezes eu percebo que eu dou uma aula, porque lá a gente está mantendo os horários que a gente tinha de aula normal. Então, os alunos têm a turma nas 7 da manhã, depois vem outro professor, etc. E, de uma certa forma, a gente grava e coloca depois no YouTube, mas não houve ainda tempo para buscar muitas tecnologias novas, etc. Percebo que a gente trabalha mais, como assim estava falando. Os alunos agora têm uma sensação de proximidade, pode abrir uma sala à tarde para tirar dúvida? Então, lá vou eu, abro uma nova sala para discutir o projeto, etc. Então, são muito mais horas. Eu tive que me desdobrar também. Por exemplo, para fazer o projeto, eles tinham que visitar a área. E aí, como é que vai visitar? Então, usar o Street View, o Google, não sei o quê, é uma ferramenta, mas há pontos de vista que só você estando lá você vai observar. Então, eu tive que fazer todo um trabalho de pegar trabalhos antigos, recortar as imagens feitas pelos alunos de turmas anteriores para criar um arquivo de imagens para eles acessarem e poderem trabalhar com essas imagens feitas por outros. Então, no final, a gente tem que, como a Cíntia estava falando, você tem que sair improvisando, criando, e a gente trabalha muito, né? Porque você só fica satisfeito quando você percebe que os alunos estão conseguindo acompanhar, pegar e produzir, né? Mas acredito que, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, muita coisa foi útil, e a gente precisa ter esse tipo de debate, porque na medida em que essa ferramenta, como o Gessé estava falando, a gente vai voltar de uma forma híbrida, essa ferramenta a gente talvez esteja explorando ainda uma porcentagem pequena das possibilidades, né? A gente tem que aprender muito e vamos ver, eu acho que vai ser uma nova aventura aí, vamos nessa. Eu gostei muito, principalmente do Gessé falou, que eu acho que é levado pouco em conta, que a gente fala muito das ferramentas, da inteligência emocional também, né? Da perda que tem disso. Para mim, assim, foi uma coisa que contou bastante aqui para mim, além das dicas, né? Das coisas que se trouxeram para o debate. Eu queria agradecer, gente, antes de passar a palavra para vocês mandarem um beijo, queria agradecer a Diala, né, o Gessé, a Cíntia, por ter aceitado esse nosso convite, vir aqui de forma voluntária, estar debatendo, estar colocando as suas questões, né? Estar fazendo essa troca de ideias que eu acho que é tão fantástica. E se a gente está passando por um dos momentos mais difíceis, né, da história da humanidade recente, pelo menos, né, a gente tentar tirar desse momento difícil, né, tentar tirar desse momento, se é que pode ter, né, com mais de 50 mil mortes no nosso país, alguma coisa boa, pelo menos as trocas, né, e as relações que a gente vem construindo. E eu estou muito feliz, assim, principalmente pela Diala e pelo Gessé, que eu não conhecia, de
de poder estar aqui com vocês, né? E de não perder o contato com minha amiga Cíntia Barreto também, que a gente gosta de dar nossos abraços, né, Cíntia? Mas nesse momento os abraços viram virtuais. Então, assim, obrigado para vocês de coração, tá? Obrigado, né, por a gente estar construindo esse conjunto de ideias coletivamente. A gente acredita muito que só através do coletivo, só através da diversidade de ideias, nós vamos construir alguma coisa diferente na nossa cidade. A gente não acredita em seres iluminados que detêm todo o conhecimento, detêm toda a sabedoria e podem chegar com soluções fáceis para problemas difíceis, né? A gente acredita que o momento que a gente vive é um momento de muito complicado e que requer, acima de tudo, diálogo, troca de ideias, democracia, né? Conversa. É isso que pode nascer alguma coisa nova. Então, assim, enfim, eu de coração agradeço para vocês e vou deixar vocês mandar um beijo aí, que vocês estão cheios de fãs e o pessoal quer receber esses beijos aí. Cíntia, você está falando, mas tá fechado seu microfone. Ah, tá, desculpa. Quero agradecer a todos que estão aqui, né? Diala, Robson, o Roberto Anderson, juntei teu nome aqui, ó, louco. Gessé, o Pedro pelo convite. Agradecer a todos que acompanharam, vou ver depois quem participou. E quero deixar aquele finalzinho do Drummond, né? Que eu acho que é bem mãos dadas mesmo, né? Aquele trecho que ele diz: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Acho que é isso. Beijo a todos. Beijo, e vamos Cíntia, em frente. arrasou. Diálogo, Gessé? Posso, Gessé? Bom, Pedro, queria agradecer bastante a você por essa oportunidade, né? A oportunidade que você tem dado à Oitava CRE como um todo, porque você se tornou assim, um grande parceiro nosso, e isso tem sido muito bom, a gente tem aprendido muito através dessas trocas, mas eu preciso deixar um beijo muito especial mesmo, para todos os professores da Oitava CRE, porque sem eles a gente não estaria conseguindo fazer nada disso. Entendeu? Se eles não estivessem ali caminhando junto com a gente, comprando as nossas ideias e trazendo ideias para a gente também, a gente não estaria conseguindo fazer absolutamente nada. Então, muito obrigado, muito especial para todos eles, tá bom? Deixa eu mandar beijo para meus professores da pós também, senão eles vão ficar com ciúme, tá? Beijo para todos, equipe maravilhosa. Inclusive, lá da Oitava CRE, a nossa Neilda, né? Que é fantástica, que eu conheci a Oitava CRE pelo trabalho do rap e com a Neilda. Gessé, meu amigo. Oi, gente, obrigado, primeiro, Pedro, pelo convite. Obrigado a todos os debatedores, ao Roberto, a Diala, né, a Cíntia. Foi um momento assim, muito enriquecedor para mim. A Cíntia agora quase me fez chorar com esse finalzinho dela e poético. E eu vou imitar um pouquinho a Cíntia. Um beijo aí para o pessoal que está me assistindo também, que entrou no link. E eu estou muito influenciado pela Cora Coralina, né? Eu vi esses dias o filme, né, baseado na vida dela. E tem duas frases que ela fala que eu acho muito bacanas, que são as seguintes. Ela fala quando a situação está ruim, é porque tem coisa boa por perto. E uma outra coisa que ela fala também, que é muito legal, que tudo que se faz com amor é digno de ser feito. Isso me serviu muito. Então é isso, gente. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Um super beijo, gente. Obrigado de coração. Obrigado a todo mundo.